Dei minha mansão para minha filha morar. Depois do casamento, mas após alguns meses, quando a visitei de surpresa, ela vivia como a empregada da casa pela família do marido. Eu liguei para meu advogado e fiz justiça. Minha mão congelou na maçaneta da porta de entrada. A chave extra, que eu guardava com tanto carinho para emergências, girou sem fazer barulho, mas o que meus olhos viram fez meu coração parar por um segundo. Eu esperava encontrar risadas, talvez um jantar romântico ou, quem sabe, minha filha descansando no sofá luxuoso que eu mesma escolhi para ela. Mas não. O que eu vi naquela sala espaçosa foi uma cena que nenhuma mãe deveria presenciar. Lá estava Carolina, minha única filha, a menina que eu criei como uma princesa e eduquei para ser uma mulher forte. Ela estava de joelhos no chão de mármore frio. Vestia uma roupa velha, manchada de água sanitária, com o cabelo preso de qualquer jeito num coque frouxo e suado. Ela esfregava o chão com uma força que parecia vir do desespero, tentando tirar uma mancha invisível, mas o pior não era vê-la limpando. Afinal, cuidar da própria casa não é demérito para ninguém. O que fez meu sangue ferver foi a plateia. Sentados no sofá de couro italiano, com os pés em cima da mesa de centro, estavam Dona Marlene, a sogra, e as duas cunhadas, Patrícia e Luciana. A televisão estava ligada em um volume alto, e elas riam de algum programa de variedades enquanto comiam biscoitos, deixando as migalhas caírem propositalmente no tapete que Carolina tinha acabado de aspirar. "Carolina, você deixou passar um pedaço ali perto da poltrona", disse Marlene, sem nem desviar o olhar da TV, apontando com o pé. "Se for para fazer, faça direito. Sabe que eu tenho alergia à poeira." Minha filha, visivelmente exausta, apenas assentiu, baixando a cabeça. "Desculpe, Dona Marlene. Vou limpar agora mesmo." Eu senti uma tontura, uma mistura de fúria e dor. Como aquilo tinha acontecido? Há poucos meses, eu, Ana, uma mulher que construiu um império do zero depois de ficar viúva, havia dado aquela mansão de presente para Carolina e Ricardo. Era para ser o ninho de amor deles, o começo de uma vida próspera. Ricardo parecia um rapaz decente, trabalhador. Quando eles se casaram, eu pensei que minha missão estava cumprida. Lembro-me de quando Marlene e as filhas pediram para passar umas semanas lá. Disseram que estavam passando por dificuldades financeiras, que precisavam reorganizar as contas. Carolina, com seu coração de ouro, aceitou na hora. Eu achei estranho, mas não quis interferir. "É temporário, mãe", ela me disse na época. Mas as semanas viraram meses. Eu entrei na sala. O barulho dos meus sapatos de salto alto ecoou no ambiente, quebrando a atmosfera de escravidão silenciosa que reinava ali. Carolina levantou os olhos, assustada. Quando me viu, o balde de água suja quase virou. O rosto dela ficou pálido e pude ver as olheiras profundas que a maquiagem não escondia, porque ela nem tinha tempo de usar maquiagem. "Mãe?", ela sussurrou, a voz trêmula. A família do marido se virou. Marlene nem se deu ao trabalho de se levantar. Apenas ajeitou a blusa e sorriu com aquele cinismo que agora eu reconhecia claramente. "Ora, vejam só, a grande empresária resolveu nos visitar", disse a sogra, com um tom de deboche disfarçado de simpatia. "Pena que a casa está uma bagunça, Ana. Sua filha ainda não pegou o ritmo de como manter um decente." Eu ignorei Marlene completamente. Caminhei até Carolina, segurei seus braços e a fiz levantar. Suas mãos estavam ásperas, vermelhas de tanto contato com produtos químicos. "O que está acontecendo aqui, filha?", perguntei, olhando no fundo dos olhos dela. "Por que você está vestida assim? Por que está limpando o chão enquanto elas assistem televisão?" Carolina tentou desviar o olhar envergonhada. "Não é nada, mãe. É que a faxineira não veio hoje e... Bem, a casa é grande, sabe?" "A faxineira não veio hoje?", repeti cética. "Carolina, eu pago essa faxineira. Eu sei que ela foi dispensada há 2 meses por ordem do Ricardo." Patrícia, uma das cunhadas, riu, mexendo no celular. "Ah, Ana, a gente achou que seria bom para a Carolina aprender o valor do trabalho doméstico. Ela sempre teve tudo de mão beijada, não é? Ricardo achou que ela precisava ser mais útil.
A palavra útil saiu da boca dela como um veneno. Eu respirei fundo. Eu precisava manter a calma. Eu sou uma mulher de negócios. Sei que perder a cabeça é perder a razão, mas ver minha filha sendo tratada daquele jeito testava todos os meus limites. Onde está o seu marido? Perguntei para Carolina, ignorando novamente as provocações. Ele saiu com os amigos. Foi jogar futebol. Carolina respondeu baixo. Ele disse que estava muito estressado com o trabalho e precisava relaxar. Estressado. Ricardo trabalhava no escritório da minha empresa, num cargo que eu criei para ele, ganhando um salário muito acima do mercado, justamente para garantir o conforto da minha filha. E enquanto ele relaxava, minha filha estava ali, servindo a mãe e as irmãs dele. Nesse momento, Marlene estalou os dedos. Carol, querida, aproveita que levantou e traz mais suco. Esse aqui esquentou. E traga um café para sua mãe, mas não demore, a novela vai começar. Eu olhei para aquela mulher. O atrevimento era tanto que chegava a ser surreal. Mas o que mais me doeu foi ver Carolina fazer menção de ir para a cozinha obedecer. Não, eu disse firme, segurando o braço da minha filha. Ela não vai trazer nada. Marlene franziu a testa, fechando a cara. Como é? Aqui as regras são nossas, Ana. A casa é do meu filho também. E mulher tem que cuidar da família. Regras? Soltei uma risada seca, sem humor algum. Vamos ver que tipo de regras estão sendo aplicadas aqui. Eu puxei Carolina para o sofá, fazendo-a sentar ao meu lado, no lugar onde Luciana estava com os pés. A cunhada resmungou e tirou as pernas de mar má vontade. Me conte tudo, Carolina. Pedi, num tom que não admitia mentiras. E não tente proteger ninguém. A que horas você acordou hoje? Carolina olhou para as cunhadas, com medo, mas viu a determinação nos meus olhos. 5 da manhã. Ela confessou, com a voz embargada. Eu acordo às 5 para preparar o café especial da dona Marlene, que tem que ser moído na hora. Depois eu lavo a roupa do Ricardo e das meninas, porque elas dizem que a máquina estraga os tecidos delicados. Então lavo na mão. Faço o almoço, limpo a cozinha, as repiro a casa toda. Eu ouvia aquilo e sentia um nó na garganta. Minha filha, que tinha diploma universitário, que falava 3 idiomas, que tinha um futuro brilhante, estava sendo reduzida a uma serviçal não remunerada dentro da própria casa. E eles? Apontei para as 3 mulheres que nos encaravam com arrogância. O que eles fazem? Eles... São hóspedes, mãe. Ricardo diz que eu tenho que tratá-los bem porque estão passando por um momento difícil? Olhei para as sacolas de compras de marcas caras jogadas num canto da sala. Aquilo ali não parece dificuldade financeira, Marlene. A sogra deu de ombros. Precisamos manter as aparências, querida. Você não entenderia, já que a vida sempre foi fácil. Para você, depois que seu marido morreu e deixou tudo. Aquilo foi a gota d'água. Elas não faziam ideia de quantas noites eu passei em claro trabalhando para não deixar a empresa falir, para dar essa vida a Carolina. Elas achavam que podiam parasitar o meu esforço e humilhar minha filha. Eu olhei para o relógio. Ricardo deveria chegar logo. Eu precisava ver, com meus próprios olhos, como ele tratava minha filha na frente delas. Eu precisava ter certeza absoluta de que não havia salvação para aquele casamento, antes de tomar a atitude que já começava a se desenhar na minha mente. Tudo bem, eu disse, com uma calma gelada que costuma assustar meus concorrentes nos negócios. Eu vou esperar o Ricardo. Quero ouvir o que ele tem a dizer sobre essa nova dinâmica familiar. Marlene sorriu vitoriosa, achando que eu tinha aceitado a situação. Mal sabia ela que, naquele momento, eu não era mais a sogra boazinha ou a mãe distante. Eu era uma leoa vendo sua cria ferida. E eu já estava afiando as garras. Mas não com gritos. Minha justiça seria feita de outra forma. O barulho do carro de Ricardo soou na garagem. Carolina estremeceu. Mãe, por favor, não briga com ele. Ele fica nervoso. Ela implorou. Olhei para minha filha, tão diminuída, tão diferente da mulher radiante que entrou na igreja meses atrás. Não se preocupe, filha. Alisei o cabelo dela. Eu não vou apenas brigar. Eu vou resolver. A porta da sala se abriu e Ricardo entrou, rindo ao telefone, sem nem notar o clima pesado que pairava no ar.
A tempestade estava prestes a começar. Ricardo entrou na sala com o uniforme do time de futebol da empresa, jogando a mochila suja em cima de uma poltrona de veludo branco. Ele nem percebeu minha presença de imediato. Seus olhos foram direto para Carolina, que ainda estava sentada ao meu lado no sofá, tremendo levemente. Carolina? A voz dele soou irritada, não preocupada. Por que o jantar não está na mesa? Eu cheguei faminto, e a casa ainda está com cheiro de produto de limpeza. Você ficou o dia todo aí sentada? Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Minha filha, que trabalhava em uma multinacional antes de casar, agora era cobrada por não ter o jantar pronto depois de um dia de escravidão doméstica. Carolina ia se levantar num salto, condicionada pelo medo, mas eu segurei sua mão com firmeza, mantendo-a no lugar. Olá, Ricardo, eu disse, minha voz cortando o ar como uma lâmina fria. Ele se virou, surpreso, e finalmente me viu. Por um segundo, vi um flash de pânico em seus olhos, mas ele rapidamente o mascarou com aquele sorriso de vendedor que usava para enganar clientes. Dona Ana, que surpresa! Ele tentou se aproximar para me abraçar, mas eu levantei a mão, impedindo o contato. Não sabia que viria nos visitar. A casa está uma bagunça. A Carolina tem andado meio preguiçosa ultimamente. Preguiçosa? Repeti, sentindo meu sangue ferver, mas mantendo a postura rígida. Minha filha acorda às 5 da manhã para servir sua mãe e suas irmãs. Eu a encontrei de joelhos esfregando o chão enquanto sua família assistia TV. É isso que você chama de preguiça? Ricardo suspirou, como se estivesse lidando com uma criança birrenta, e olhou para a mãe buscando apoio. Dona Marlene apenas balançou a cabeça, reprovando minha atitude. Veja bem, Ana, começou Ricardo, adotando um tom condescendente. Casamento é parceria. Minha mãe e minhas irmãs estão passando por um momento delicado. A Carolina só precisa ser mais prestativa. Ela não trabalha fora, afinal. O mínimo que ela pode fazer é cuidar do lar e da família que a acolheu. Acolheu? Eu me levantei devagar. Esta casa foi um presente meu para vocês dois. Não para sua família inteira se mudar e transformar minha filha em empregada. Foi aí que a máscara caiu de vez. Ricardo cruzou os braços e estufou o peito, a arrogância transbordando. Correção, Ana. A casa era sua. Agora é nossa. Foi presente de casamento, lembra? Ele sorriu com escárnio. E na minha casa, as regras são minhas. Se eu decido que minha família mora aqui, eles moram. Se eu digo que a Carolina cuida da casa, ela cuida. Ela deve se sentir útil, já que eu sou o provedor agora. Olhei para a Carolina. Ela chorava silenciosamente, derrotada. Ela acreditava que não tinha saída, que devia submissão àquele homem ingrato. Então é assim? Perguntei, pegando minha bolsa. Você acha que ser dono desta casa te dá o direito de humilhar minha filha? Eu acho que faço o que é melhor para minha família. Ele retrucou, dando as costas para mim e indo em direção à cozinha. Carol, levanta logo e faz meu bife. E mãe, não liga para o drama da Ana. Ela é emotiva demais. Aquelas palavras selaram o destino dele. Eu não gritei. Não fiz escândalo. Apenas olhei para a Carolina e sussurrei. Aguenta firme, meu amor. Só mais um pouco. Saí daquela mansão com o coração despedaçado, mas com a mente focada. Entrei no meu carro. Tranquei as portas e respirei fundo 3 vezes para controlar o tremor nas minhas mãos. A tristeza deu lugar a uma determinação gelada. Peguei meu celular e disquei o número que eu sabia de cor. O número do meu advogado pessoal e amigo de longa data. Doutor, preciso que verifique uma coisa para mim agora mesmo. Eu disse assim que ele atendeu, sem nem cumprimentar. A escritura da mansão que dei para Carolina. O processo de transferência foi concluído? Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido pelo som de teclas sendo digitadas rapidamente. Ana, aconteceu alguma coisa? Deixe-me verificar. Só 1 minuto. Os segundos pareciam horas. Eu olhava para a fachada da casa, imaginando minha filha lá dentro, servindo aqueles parasitas. Ana. A voz do advogado voltou, soando curiosa. Que bom que você ligou. Na verdade, houve uma pendência burocrática no cartório há 3 meses. Faltou uma assinatura final sua para liberar a doação definitiva. O documento está parado na minha mesa aguardando você voltar de viagem para regularizar. Tecnicamente e legalmente,
A casa ainda é 100% sua. Um sorriso lento se formou nos meus lábios. O destino, ou talvez a incompetência do sistema, estava do meu lado. Não regularize, ordenei. Cancele o processo de doação imediatamente. A casa continua minha. Entendido. Mas, Ana, isso vai gerar um conflito enorme se eles descobrirem. Eles vão descobrir da pior maneira. Cortei. Mas antes disso, preciso de outra coisa. Quero que você use aquela sua... Equipe de investigação financeira. Quero um levantamento completo da vida de Ricardo, Marlene, Patrícia e Luciana. CPF, contas bancárias, dívidas, tudo. Eles alegaram dificuldades financeiras. Quero saber o tamanho do buraco. Posso conseguir isso em algumas horas. Me dê um tempo. Desliguei e dirigi para meu escritório. Não consegui ir para casa descansar. Eu precisava agir. Passei as horas seguintes andando de um lado para o outro na minha sala, olhando para a cidade lá embaixo. Quando o telefone tocou novamente, já era noite. Ana, você não vai acreditar no que encontramos. A voz do advogado estava grave. A situação é catastrófica. Me conte. Pedi, sentando na minha cadeira de couro, girando uma caneta entre os dedos. A família inteira está falida. Ricardo não apenas gastava todo o salário que você pagava, como fez empréstimos enormes em nome dele e da mãe para manter uma vida de luxo e aparências antes mesmo de casar com a Carolina. Eles devem para 3 bancos diferentes. Estouraram todos os cartões de crédito e, o pior, ele fez uma pausa dramática. O pior, Ana, é que eles recorreram a agiotas e financeiras duvidosas. Assinaram promissórias com juros abusivos. Estão sendo cobrados e ameaçados de execução de bens. Mas como não tem bens no nome deles, os credores estão furiosos. O valor total é astronômico. Eles nunca conseguiriam pagar isso em 3 vidas trabalhando honestamente. Eu ouvia tudo em silêncio, processando cada informação. Eles estavam desesperados. A mudança para a mansão não foi apenas para economizar aluguel. Foi para se esconderem dos cobradores em um condomínio fechado de luxo, onde a segurança impediria que batessem à porta. Eles estavam usando minha filha e minha casa como escudo. Quem detém a maior parte dessas dívidas privadas? Perguntei, minha mente de empresária montando o quebra-cabeça final. Uma empresa de cobrança terceirizada que comprou os títulos podres dos bancos e também os contratos dessas financeiras menores. Eles estão prestes a entrar com processos judiciais pesados. Eu olhei para o reflexo da lua na janela. A justiça estava nas minhas mãos, e ela não seria apenas poética. Seria financeira, legal e absoluta. Entre em contato com essa empresa de cobrança agora mesmo. Ordenei com a voz firme. Eu quero comprar a dívida. O quê? Ana, isso é loucura. É dinheiro perdido. Você vai jogar uma fortuna no lixo. Não é lixo, doutor. É investimento. Eu quero comprar todas as dívidas. Cada centavo que o Ricardo, a Marlene e aquelas irmãs devem, eu quero que devam a mim. Prepare os contratos de cessão de crédito. Eu pago à vista. Amanhã quero ser a única credora dessa família. O advogado ficou mudo por alguns instantes, percebendo finalmente onde eu queria chegar. Entendi. Você vai ter o poder total sobre eles. Isso é brilhante e assustador. Eles transformaram a vida da minha filha num inferno por dinheiro e conforto. Respondi, fechando os olhos e visualizando a cena da minha filha no chão. Agora, eles vão descobrir o preço real desse conforto. Prepare tudo. Amanhã cedo voltaremos àquela mansão, mas dessa vez, não serei a sogra boazinha, serei a dona do destino deles. Desliguei o telefone. A dor no meu peito ainda estava lá, mas agora ela estava acompanhada de uma sensação de poder. Ricardo achava que a casa era dele. Achava que podia tratar minha filha como lixo, porque se sentia seguro. Ele não perdia por esperar. O dia seguinte seria o dia mais longo da vida deles. O sol da manhã entrava pelas janelas da sala de jantar, quando entrei na mansão pela segunda vez em 24 horas. Mas desta vez, eu não estava sozinha, e muito menos indefesa. Ao meu lado, caminhava meu advogado, carregando uma pasta preta volumosa, e atrás de nós, 2 seguranças particulares apenas para garantir que a ordem fosse mantida. A cena que encontramos era revoltante, embora previsível. Ricardo, Dona Marlene, Patrícia e Luciana estavam sentados à mesa farta, desfrutando de frutas fresas, pães artesanais
e aquele café que exigiram que fosse moído na hora. Carolina não estava à mesa. Eu a avistei no canto, em pé, segurando uma jarra de suco, pronta para servir o copo vazio de Patrícia, como uma garçonete invisível em sua própria casa. Bom dia! Minha voz ecoou pelo salão, fazendo todos pularem nas cadeiras. Ricardo engasgou com o café. Marlene arregalou os olhos. Carolina quase derrubou a jarra, mas quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Ana! Ricardo limpou a boca com o guardanapo, tentando recuperar a postura arrogante do dia anterior. O que significa isso? Entrando assim na minha casa com... Quem são essas pessoas? Caminhei até a cabeceira da mesa, parei bem ao lado dele e coloquei minha mão sobre a toalha de linho. Sua casa? Perguntei calmamente. Doutor, por favor, esclareça a situação para o rapaz. Meu advogado deu um passo à frente, abriu a pasta e retirou um documento com o selo do cartório. Ele o deslizou pela mesa até parar na frente de Ricardo. Senhor Ricardo, conforme consta neste documento atualizado esta manhã, o processo de doação do imóvel foi cancelado pela proprietária, a senhora Ana. A casa pertence única e exclusivamente a ela. Vocês estão invadindo propriedade privada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo pegou o papel, as mãos tremendo, e leu as linhas jurídicas que destruíam sua fantasia de poder. E isso não pode ser verdade, gaguejou ele. Era um presente. Você não pode tomar de volta. Eu posso e eu fiz, respondi, cruzando os braços. Vocês têm 1 hora para fazer as malas e sair. Dona Marlene se levantou, pálida. Você não pode fazer isso. Nós estamos com dificuldades. Não temos para onde ir agora. Você vai jogar uma senhora idosa na rua? Eu olhei para ela com frieza. Engraçado, Marlene. Ontem você parecia ter energia de sobra para humilhar minha filha e sujar o chão para ela limpar. Mas não se preocupe. Eu sei exatamente o quão difícil está a situação de vocês. Fiz um sinal para o advogado, que retirou uma segunda pilha de documentos da pasta. Eram muito mais grossos. Eram cópias de contratos, notas promissórias e extratos de dívidas. Joguei a pilha no centro da mesa, derrubando a cesta de pães. Eu sei sobre os bancos. Eu sei sobre os cartões estourados. E, principalmente, eu sei sobre os agiotas e as financeiras que estão procurando vocês para executar as dívidas. Revelei, observando a cor sumir do rosto das cunhadas Patrícia e Luciana. Ricardo parecia que ia desmaiar. Ele sabia que aquelas dívidas eram o fim da linha. Como você sabe disso? Eu não só sei, Ricardo. Eu comprei a sua dívida, declarei, sentindo o peso de cada palavra. Hoje cedo, quitei tudo o que vocês deviam para terceiros. Agora vocês não devem mais ao banco ou aos agiotas perigosos. Vocês devem a mim. Peguei um dos contratos e mostrei o valor total. Era uma quantia que eles jamais veriam na vida. O valor é astronômico. E eu posso executá-lo judicialmente agora mesmo. Posso bloquear qualquer conta que vocês abram no futuro. Posso penhorar qualquer bem que adquiram. Posso garantir que vocês nunca mais tenham crédito nem para comprar uma bala. Posso arruinar o futuro de todos vocês legalmente. Patrícia começou a chorar. Marlene caiu sentada na cadeira, levando a mão ao peito. Pelo amor de Deus, Ana. Tenha piedade. Nós somos família. Família. Ri com escárnio. Vocês trataram minha filha como escrava. Família cuida, não explora. Caminhei até Carolina, tirei a jarra da mão dela e a coloquei sobre a mesa. Abracei minha filha, sentindo o corpo dela relaxar pela primeira vez em... Mas eu sou uma mulher de negócios, continuei, olhando para os 4 rostos aterrorizados. E eu tenho uma proposta, um acordo. Ricardo levantou a cabeça esperançoso. Qualquer coisa. A gente paga, a gente parcela. Vocês não têm dinheiro para parcelar nem 1 centavo. Cortei. O pagamento será em serviço. O advogado colocou 4 novos contratos de trabalho sobre a mesa. A proposta é a seguinte. Vocês continuarão morando na mansão. Terão teto e comida. Mas, em troca, trabalharão aqui para abater a dívida. Marlene franziu a testa confusa. Trabalhar? Como administrando? Não. Respondi, com um sorriso gelado. Vocês farão exatamente o que a Carolina fazia.
Marlene, você ficará na cozinha e na louça. Patrícia e Luciana, limpeza pesada e lavanderia. Ricardo, jardinagem e manutenção externa. Você quer que a gente seja... empregados? Luciana gritou, ofendida. Eu jamais vou limpar privada. A escolha é sua. Dei de ombros. Ou assinam os contratos agora e começam a trabalhar para pagar o que devem, ou eu chamo a polícia para retirá-los por invasão e entro com o processo de execução da dívida amanhã mesmo. Vocês sairão daqui sem teto e com o nome sujo para sempre. O relógio na parede tic-taqueava. A pressão era insuportável. Eles se entreolharam. O orgulho lutava contra o instinto de sobrevivência, mas eles sabiam que estavam encurralados. Não tinham dinheiro. Não tinham casa. Não tinham para onde correr. Ricardo foi o primeiro. Com a mão trêmula, pegou a caneta e assinou. Ele não teve coragem de olhar para mim. Depois Marlene, chorando baixinho, assinou. As irmãs seguiram o exemplo, soluçando. Peguei os contratos assinados e os entreguei ao advogado. Ótimo, o expediente começa agora. Marlene, tem louça suja do café. Ricardo, a grama está alta. Patrícia e Luciana, quero os banheiros brilhando até o meio-dia. Virei-me para Carolina. Vamos, filha. Suas malas já estão no carro. Carolina olhou para o marido. Agora seu ex-marido e atual funcionário da mãe. E para a sogra que a atormentou. Ela não disse nada. Não precisava. A dignidade dela estava intacta, enquanto a deles havia sido vendida, por necessidade. Saímos da mansão de cabeça erguida. Para onde vamos, mãe? Carolina perguntou quando entramos no meu carro. Para sua casa nova. Respondi, dirigindo para fora daquele condomínio. Comprei um apartamento no centro, perto de tudo, decorado do jeito que você gosta. É seu, Carolina, no seu nome. Ninguém nunca mais vai te tirar de lá ou te dizer o que fazer. Deixei Carolina no novo apartamento, vendo-a sorrir verdadeiramente pela primeira vez em muito tempo. Mas eu não podia ficar, eu tinha que voltar para a mansão. Afinal, eu tinha novos funcionários para supervisionar, e eu seria uma patroa muito exigente. Retornei à mansão no final da tarde para inspecionar o serviço. Encontrei Ricardo suado, com bolhas nas mãos, cortando a grama sob o sol quente. Entrei na cozinha e vi Marlene diante de uma pilha de panelas engorduradas, as unhas feitas descascando, as costas curvadas de dor. Dona Marlene, chamei. Ela se virou, o olhar exausto e humilhado. Sim, dona Ana, essa panela ainda tem gordura, apontei. Lave de novo. E capriche. Eu gosto das minhas coisas impecáveis. Ela engoliu em seco, segurou a esponja com raiva e voltou a esfregar. Eu puxei uma cadeira, sentei-me confortavelmente e peguei uma maçã, observando-os provar do próprio veneno. A justiça estava sendo feita, minuto a minuto, gota de suor por gota de suor. As semanas se transformaram em meses e a rotina na mansão mudou drasticamente. Onde antes se ouvia risadas debochadas e o som da televisão alta, agora reinava o barulho de vassouras, aspiradores de pó e o tilintar de louça sendo lavada incessantemente. Eu observava tudo da minha poltrona, com um rigor militar. Dona Marlene, que antes criticava a limpeza da minha filha, agora passava os dias com as mãos mergulhadas na água e sabão. As unhas feitas e os anéis caros deram lugar a dedos enrugados e calejados. Ela, que exigia café, moído na hora 5 da manhã, agora era quem acordava antes do sol nascer, para garantir que o café estivesse pronto quando eu descesse as escadas. Dona Ana, Marlene murmurou certa tarde, secando o suor da testa com o antebraço, enquanto esfregava as janelas da sala. Minhas costas estão doendo muito. Posso descansar 10 minutos? Eu levantei os olhos do meu livro, ajustei óculos e olhei para o relógio. Carolina descansava quando as costas dela doíam, Marlene? Perguntei calmamente. Marlene baixou os olhos, envergonhada. Não, senhora. Então continue. Faltam 2 janelas. Na lavanderia, a situação não era diferente. Patrícia e Luciana, as cunhadas que tratavam minha filha como uma serviçal ignorante, agora sabiam exatamente o peso de cestos de roupa molhada. Elas discutiam entre si sobre de quem era a vez de passar as camisas, exaustas
e sem o brilho arrogante de antes. Eu as ouvia choramingar pelos corredores, lembrando da vida fácil que jogaram fora por pura maldade. Mas o momento mais marcante aconteceu no 3º mês. A campainha tocou e eu permiti que Ricardo, que estava podando os arbustos do jardim, sob um sol escaldante, fosse atender. Ele abriu a porta e estancou. Do outro lado estava Carolina, mas não a Carolina abatida e triste que saiu daquela casa. Era uma nova mulher. Ela vestia um terninho elegante, estava maquiada, com o cabelo impecável, e segurava uma pasta de documentos. Ela exalava confiança e dignidade. Ricardo, sujo de terra e suor, olhou para ela com um misto de desejo e arrependimento. Carol, você está linda. Eu sinto tanto a sua falta. Por favor, fala com a sua mãe. Eu não aguento mais isso. Vamos voltar, eu prometo que tudo vai ser diferente. Carolina olhou para ele, mas não com raiva. Olhou com indiferença, como se olhasse para um estranho. Não vim falar com minha mãe sobre você, Ricardo. Vim trazer isso. Ela estendeu a pasta. Eram os papéis do divórcio. Assine, ela disse, firme. Eu já assinei. Quero meu nome limpo e minha vida de volta, sem nenhum vínculo com você. Mas, Carol, nós somos casados. Nós éramos casados. Ela o corrigiu. Até você decidir que eu servia mais como empregada do que como esposa. Assine agora, Ricardo. Tenho uma reunião importante em meia hora e não posso me atrasar. Tremendo, ele assinou os papéis ali mesmo, na entrada da casa que ele achou que seria dele para sempre. Carolina pegou os documentos, deu um beijo no meu rosto e saiu, sem olhar para trás. Ver minha filha se libertar emocionalmente foi a maior vitória que eu poderia ter. 6 meses se passaram. O contrato de trabalho previa que parte da dívida seria abatida a cada mês. Obviamente, o valor que eles deviam era tão alto que levariam anos para pagar tudo. Mas meu objetivo nunca foi o dinheiro. Foi a lição. Numa manhã de sexta-feira, convoquei os 4 na sala de estar. Eles entraram de cabeça baixa, vestindo roupas simples, com a postura humilde de quem aprendeu a duras penas o valor do respeito. A casa estava impecável, brilhando como nunca. Sentem-se, ordenei. Eles se sentaram na ponta do sofá, receosos. Aconteceu algo, dona Ana? Quebramos alguma coisa? Perguntou Luciana com medo. Não, respondi, fechando a pasta que estava no meu colo. Na verdade, o trabalho de vocês foi satisfatório. Vocês sentiram na pele, dia após dia, o que obrigaram minha filha a sentir. Vocês acordaram, cedo, limparam sujeira, engoliram sapos e serviram em silêncio. Eu me levantei e caminhei até a janela, olhando para o jardim bem cuidado. Eu poderia manter vocês aqui por mais 10 anos. A dívida ainda é enorme. O contrato me permite isso. Vi o desespero nos olhos de Marlene. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Mas eu não sou igual a vocês. Continuei, virando-me para encará-los. Eu não sinto prazer em ver o sofrimento alheio, mesmo que seja merecido. A justiça foi feita. A lição foi dada. Peguei os contratos de dívida, aqueles papéis que valiam milhões e que aprisionavam a vida deles, e os rasguei ao meio, bem na frente de todos. O som do papel rasgando ecoou no silêncio da sala. Ricardo arregalou os olhos. A senhora perdoou a dívida? Eu estou cancelando o contrato, corrigi. Considero a dívida paga pelo serviço prestado e pelo aprendizado moral. Vocês não me devem mais nada financeiramente. Dona Marlene começou a chorar de alívio. Oh, obrigada, Ana. Obrigada. Nós prometemos que vamos melhorar. Agora que não temos mais dívida, podemos recomeçar aqui, como uma família de... Verdade! Eu levantei uma sobrancelha e soltei uma risada seca. Recomeçar aqui? O que vocês não entenderam, Marlene. Eu disse que a dívida acabou. Não disse que vocês podem ficar. O sorriso deles desapareceu instantaneamente. Vocês têm 1 hora para arrumar suas coisas e sair da minha casa. Decretei, com a voz gelada e definitiva. Eu quero essa mansão vazia. Vocês estão livres da dívida, o que já é um presente generoso demais, considerando o que fizeram. Mas não quero vocês perto de mim, nem da minha propriedade, e muito menos da minha filha. Mas... para onde vamos? Ricardo gaguejou. Não temos dinheiro, não temos casa. Perdemos tudo,
Vocês têm saúde e agora sabem trabalhar. Respondi, caminhando até a porta e abrindo-a. O mercado de trabalho está aí. Tenho certeza que encontrarão vagas para faxina, jardinagem ou cozinha. Afinal, eu treinei vocês muito bem nesses últimos 6 meses. Eles tentaram argumentar, chorar, implorar, mas eu permaneci imóvel, como uma estátua de justiça. Um por um, eles subiram, pegaram suas poucas malas e desceram. Quando saíram pelo portão da mansão, arrastando as malas, pela calçada, pareciam menores, insignificantes. Eram apenas pessoas que tentaram ser espertas e acabaram presas na própria armadilha. Fechei a porta e respirei fundo. O ar da casa parecia mais leve. Naquela noite, fui jantar no apartamento de Carolina. Rimos, conversamos sobre o futuro e brindamos com um vinho bom. Ela me contou sobre uma promoção no trabalho e sobre como estava feliz vivendo sozinha. Você foi dura com eles, mãe, ela comentou, mas com um sorriso de gratidão. A vida é dura, minha filha. Eu apenas apresentei a realidade a eles. Segurei a mão dela. Ninguém mexe com a minha filha e sai impune. Mas agora acabou. Eles são passado. O futuro é todo seu. E assim, com a consciência tranquila e o coração leve, encerrei aquele capítulo. A mansão foi vendida, o dinheiro investido, e a única coisa que restou daquela família na nossa vida foi a lembrança de que a dignidade não se negocia e que a justiça, quando feita pela mão de uma mãe, é implacável.